vocês. Esse vídeo é a continuação do testemunho que estávamos falando sobre o nosso relacionamento. Se você não viu, vai lá e volta aqui pra gente continuar. Agora eu vou contar como eu tive a certeza de que ele era o escolhido de Deus para eu casar, né? Então, voltando, nós estávamos saindo da casa dele. E aí, de repente, ele falou: amor, lembra-se do sinal que Deus tinha me dado? Olha só, lembra do sinal que Deus tinha me dado através de minha mãe? Bom, ele chegou e falou assim: amor, olha só, eu preciso agora mudar de vida, né? Porque agora eu sou homem do lar. E aí eu parei. Falei: é o quê? Já você não entendi o que você falou. Repita aí. E aí ele falou: eu sou homem do lar, né? Agora eu sou um homem do lar. E ali, quando ele me disse, ele repetiu como se estivesse me confirmando. Eu paralisei, eu gelei, eu não consegui assimilar. Eu finalmente vi que aquele era o sinal que Deus tinha me dado há meses atrás e que havia de fato acontecido. E o engraçado é que, assim, todos nós temos um vocabulário, né, do dia a dia, palavras que usamos no nosso dia a dia, palavras que usamos excepcionalmente e tal. E homem do lar, em nenhum contexto da minha vida, é uma palavra que eu usei. Eu não me lembro de ter falado alguma outra vez uma palavra dessa, né? E foi num contexto totalmente... Não é uma palavra usual dele, né? Não é fazer parte. Não fazer parte do meu vocabulário. Então, tipo assim, e também eu já passei eu já falei sobre responsabilidade, que nesse caso foi o que a gente falou, sem usar essa expressão, ser um homem do lar. Eu nunca falei isso, nem antes, eu acho que nem depois, né? Nunca falei disso. Foi a única vez que eu falei, que parece que realmente é para ratificar. E vale lembrar o seguinte, que ela tinha me falado, né, que Deus tinha dado um sinal a ela. E aí esses 3 meses eu só fiquei imaginando qual seria o sinal, mas eu falei com ela: Manuela, não de hipótese nenhuma me diz qual é esse sinal, nem deixa transparecer, né, qual é esse sinal, para poder que inconscientemente eu não te emita esse sinal e a gente acaba se frustrando depois. Então vamos deixar aí, deixa Deus conduzir. Se for, se não for, não é. E assim, eu confesso que essa primeira agonia assim, de ficar ansioso, querendo saber qual é o sinal, foi nos primeiros dias. Depois eu acabei esquecendo. Foi fluindo. O relacionamento foi fluindo, né? E pronto, eu acabei esquecendo mesmo que havia esse sinal. Quando isso aí mesmo aconteceu, a gente já tava... Porque assim, foram 3 meses, mas foi uma época que eu não estava trabalhando, certo? O trabalho dela é bastante flexível, então a gente se via muito nesses 3 meses. A gente se via bastante nesses 3 meses. Então, foram 3 meses intensos. Fora as conversas de WhatsApp o dia todo, eu também não trabalhava, não fazia nada, então só fazia isso. Então, foram 3 meses que, poxa, foram 3 meses que equivaliam a 1 ano de namoro. Entendeu? Porque a gente conversava direto, quando não estava presencial, estávamos virtualmente conversando. Então, quando aconteceu isso, já estávamos bastante inteirados um com o outro, já. E eu já tinha, não sei ela, mas eu já tinha esquecido desse sinal aí. Mas eu não tinha esquecido. Porque eu queria muito, apesar da gente conviver muito, a gente conversar muito, se conhecer realmente, porque eu queria saber se de fato tínhamos, como posso dizer, tínhamos
com uma comunhão e combinávamos, vamos dizer assim. E até por isso mesmo, como eu falei no outro vídeo, eu fiz aquela lista de características, de adjetivos que eu queria no meu esposo. Eu fui muito específica. E aí, quando eu olhei, que eu fui checando de acordo com nossas conversas, de acordo com o que eu observava, eu pude perceber até hoje características que batiam muito, eram muito fiéis, até a mais do que eu pensava. E até me surpreendeu, superou as minhas expectativas, porque foram coisas que Deus teve um cuidado realmente, coisas que eu nem sabia que eu queria, e que de fato hoje eu percebo que Deus foi generoso, teve o maior cuidado realmente em, né, saber que me direcionar é para encontrar Jefferson na minha vida, né? Enfim, e quando aconteceu esse sinal, de fato se confirmou, se concretizou aquela senha, aquele detalhe que Deus tinha me dado em segredo, porque eu não tinha contado pra ninguém, ninguém sabia. Ele mesmo, nos primeiros dias que eu conversei, claro, que Deus tinha me dado um sinal. Por isso mesmo, quando ele me pediu em namoro, eu conversei com ele, não aceitei de imediato, por isso mesmo, porque eu queria ter a certeza. Mas ele sabia que existia um sinal, mas ele não sabia qual era. Eu não contei a ninguém, era algo secreto entre mim e Deus. E aconteceu. Quando ele confirmou, meu coração descansou 100%. Eu disse, pronto. Se eu já senti a paz, eu agora tenho 100% de certeza, porque não é meu coração inclinado, não era o meu desejo, porque o coração é enganoso, a Bíblia diz. Mas não foi o meu desejo, não foi a minha vontade, mas foi a vontade de Deus. E de fato, ela se concretizou. E aí pronto, a gente descansou, fomos construindo um relacionamento, fomos ficando mais fortes, mais unidos. A gente se combina muito, né, amor? Apesar das nossas diferenças, mas a gente tem muita coisa a ver. A gente, graças a Deus, se dá muito bem. E de lá pra cá, só vitória. Só vitória. Ele me faz rir demais, gente. Aqui é 24 horas praticamente. É claro que tem aqueles momentos, né? Mas a gente ri o dia todo. É muito engraçado, muito bom. Eu amo rir, então. E aí a gente, com o tempo, começamos a planejar o futuro. E ele foi conseguindo alguns trabalhos e tal. E eu ainda permanecia no meu antigo emprego. E aí, quando tínhamos quase 2 anos de relacionamento, 2 anos, né? 2, sei lá, acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. Isso. Ele me pediu em noivado, me pediu em casamento. Foi um dia no meu aniversário. Foi uma coisa muito linda. Ele é uma pessoa muito discreta, amor. Tanto que foi uma luta pra puxar ele pra vir aqui pra falar nesse vídeo. E aí ele fez esse pedido só nós dois. E foi uma coisa assim, muito emocionante. Eu lembro que tava na maior expectativa. Eu disse, será que hoje ele vai me pedir em casamento? E quando eu vi o dia passando, chegou a noite, quase na hora de dormir. E eu, ai meu Deus, cadê? E aí? Foi, eu conversei com os pais dela, né? Falei com os pais delas que, olha, eu vou pedir ela em casamento hoje e tal, mas eu queria conversar com vocês, né? Pedir a vocês a autorização e tal, não sei o que, mas eu quero pedir isso só nós dois, né? Porque, não sei, sei lá, eu sou muito reservado, eu não gosto muito dessas alegrias todas de um bocado de gente e tal. Ele é muito discreto, gente. Como sempre fomos nós dois ali, então eu falei, não, tem que ser nós dois. E aí, como ela falou, foi um sábado, acho que foi um sábado. Passamos o dia todo fazendo as coisas, tal, em casa. De noite saímos pra eu, ela, o irmão, o pai, A família, a todo família mundo toda. foi comemorar, Fomos né? comemorar em um restaurante, não foi? Aí, e isso o tempo passando e ela lá, né? Na certa esperando. E a gente saiu do restaurante, voltou pra casa. E aí, quase meia-noite já, quando nós já não esperava mais a gente em casa aqui. Aí eu bolei toda uma situação e
pedi ela em casamento. E foi um momento muito lindo porque foi a nossa cara, né? A gente, por mais que eu goste e assim, tenha feito esse passo de estar abrindo minha vida e tal, mas a gente é muito quietinho na nossa. E foi bem como eu sonhava realmente. E aí foi bem a nossa cara, né? Bom, e aí começaram os preparativos do nosso casamento. Eu lembro que não tinha saído do último emprego, né? Não lembro. Eu sou contador, né? E eu tava trabalhando esse período como autônomo. Então, tipo assim, eu sempre trabalhei em uma empresa privada e tive meu escritório de contabilidade, sempre assim. E nesse período, eu tava trabalhando só como contador, então, só como autônomo, né? Então, minha renda tinha diminuído drasticamente. E com isso, a primeira sugestão para vocês, a primeira dica para vocês é o seguinte: em tudo que for fazer, por mais simples que seja, do simples a grandes coisas, sempre, não é de vez em quando, não é às vezes, sempre coloque Deus na frente. Que quando você coloca Deus na frente de qualquer coisa, aparece solução de onde não tem. Exatamente. Então, e o nosso casamento foi assim, minha renda estava bastante limitada, né? Ela tinha saído do trabalho dela e então tipo assim, ela estava sem trabalhar e já estava sem receber, porque ela saiu, mas não tinha recebido as verbas, né, da demissão. Foi um período muito... A Eu gente se apegou muito a Deus, né? eu tava com minha renda reduzida. E aí, imagine você, nessa situação financeira, você se manter, né? Se manter em casa, comprando as coisas, pagando as despesas e ainda planejar um casamento. Então, foi o pior momento financeiramente falando. Mas o segredo tá em que desde o começo, desde sempre, a gente botou Deus. Então, quando se bota Deus, como eu falei, aparece solução de onde não tem. Então, com todas as limitações, sendo o pior momento financeiro da nossa vida, né, conseguimos nos manter, pagar nossas dívidas e ainda fazer um casamento. Então foi algo assim muito dependência de Deus. Nesse momento eu posso confirmar e posso dizer sem pensar muito para vocês que foi Deus em todo momento. Estávamos dependentes de Deus em todo momento. Eu tinha saído de um trabalho de anos, porque meu contrato tinha finalizado. Eu pretendia ir para minha área, só que a época que eu saí não dava mais tempo. Quem não sabe, eu sou pedagoga, então você tem um período específico para você se ingressar, né? E foi algo assim, e ainda, para acabar com tudo, eu ainda não tinha recebido, ainda estava em processo, eu não tinha recebido minhas verbas. Então foi algo assim, eu estava confiando em Deus. Como é que você vai planejar com todas as dificuldades do casamento? E aí ele foi dando luzes, foi colocando pessoas na nossa vida. Eu só tenho que agradecer a Deus e a essas pessoas, né? Porque foram pessoas que foram dando soluções, sabe? Eu lembro que cada sonho, cada detalhe que eu tinha planejado e sonhado, Deus fez acontecer. Eu acho que foi cada detalhezinho. Por exemplo, eu lembro que há uns 2 anos, 3 anos assim atrás, eu tinha conhecido um violinista que eu fiquei apaixonada e tinha conversado com ele, mas encerrei. E aí, quando a gente decidiu casar, eu entrei em contato com ele e foi assim, tudo fluiu. Era ele, não tinha jeito. E aí eu falei, meu Deus, vai ter ele no meu casamento. Eu tô assim, maravilhada, tô realizando um sonho. E aí foi acontecendo, né? A gente
queria fazer um café da manhã, não deu certo. A gente queria fazer, depois passou pra noite, não deu certo. Vamos pra tarde. E aí a gente começou a correr atrás da papelada. E aí ia adiando os meses. Ia ser em maio, depois passou em junho, julho, agosto. Aí quando finalmente a gente fechou, foi em setembro. Que foi, por coincidência, no aniversário dele, no dia do aniversário dele. Então a gente começou a planejar realmente para que acontecesse nesse dia. E aí a gente conversava muito, amor, vamos fazer realmente uma festa maior, vamos fazer um mini wedding, que é uma coisa mais simples, mais aconchegante. E aí eu lembro que ele falou assim, não, vamos fazer, né, um maior. Só que quando eu falei das forminhas, lembrou? Ele falou assim, meu Deus, quando a gente fala em casar, parece que todo mundo acha que a gente ficou rico. É muito gasto. E aí ele falou, não, vamos, que tal a gente fazer uma viagem? A gente investe na nossa lua de mel, a gente faz uma coisa mais simples. E vai investir numa viagem, a gente passa mais tempo, vai conhecer outro lugar. E aí fomos para a agência de viagem. E o nosso primeiro propósito era ir para um resort lá no Ceará. Né? Queríamos alguma coisa nacional, rápido, e porque também estávamos com um orçamento limitado, né? Então falamos, não, vamos fazer alguma coisa nacional, tal, rapidinho ali, vamos e voltamos, tudo tranquilo. E para você ver que, como ela falou, né, Deus mora nos detalhes, aí eu peguei os orçamentos, né, tal, e a gente fomos juntos. Mas aí em casa já, eu com os orçamentos das viagens nacionais, falei assim, poxa, essas viagens aqui nacionais estão muito caras. Se eu fizer um esforço, botar um pouquinho a mais, um pouquinho de dinheiro a mais, a gente consegue fazer uma viagem internacional, certo? Que acaba sendo, né, mais marcante e tal, por um custo um pouco maior. Falei, não, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer assim. Vamos, ao invés de ir para Ceará, para Bonito e tal, né, vamos para Argentina, vamos para Buenos Aires. E aí, por que eu falei a você que Deus mora nos detalhes? Porque depois que eu dei essa ideia para ela, eu cheguei para ela e falei, né, olha amor, tava pensando bem e tal, achei que seria interessante a gente investir mais um pouco, né? E ao invés de ir para o Ceará, para Bonito, ir para Buenos Aires. Depois que eu falei isso, depois que eu dei essa sugestão, é que eu descobri que é um sonho dela passar a lua de mel em Buenos Aires. Porque há uns anos atrás. Há uns anos, né? A irmã de uma amiga, não foi? Eu lembro que eu estava ainda no ensino médio, finalizando o terceiro ano. E um amigo falou que a irmã, a prima, enfim, tinha ido para Buenos Aires. Aí, essa época eu nunca tinha saído nem daqui da Bahia, imagine. E aí eu falei, meu Deus, que sonho, que coisa linda, que coisa romântica. E fiquei sonhando, guardei aquele sonho no meu coração. Tranquilo. E aí passou o tempo, as prioridades mudaram, os sonhos mudaram. E tinha me esquecido, estava meio que adormecido esse sonho. E aí quando ele falou, vamos para a Argentina, vamos passar nossa lua de mel em Buenos Aires, me despertou. Eu disse, meu Deus, o Senhor não esquece. É isso que eu quero trazer para vocês. Aquela promessa, aquele sonho. Deus, você pode até esquecer, mas Deus nunca vai esquecer. Ele não esquece. Ele pode passar anos, pode passar o tempo que for. Ele vai cumprir. Ele não esquece. E foi o que aconteceu comigo. Eu vivenciei aquilo. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é lindo, como é maravilhoso saber que as suas promessas não voltam vazias. Que o Senhor sempre cumpre, independente do tempo. E para mim aquilo ali foi uma promessa vivida, né? E depois a gente foi, né, casamos, conseguimos casar, fazer uma coisa mínima, mais simples. Porém, gente, eu acho que nenhum casamento luxuoso estaria aos pés, né? Foi... do que a gente viveu, porque foi muito lindo, foi muito mágico, foi bem, apesar dos pesares, né?
Contar um segredo, né, amor? Que o noivo atrasou no momento. Foi, deve ter Mas a noiva atrasou. Ok. E olha que eu sou cri-cri com horário, mas nesse dia aconteceram várias coisas e acabei atrasando, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo, que a gente casou. Foi uma coisa mais linda. Depois eu vou compartilhar com vocês o vídeo do casamento. Foi uma coisa muito linda, muito delicada, do jeito que eles sonham. Conseguimos ter todas as pessoas que amamos lá com a gente, então foi tudo... Foi assim incrível, não tenho palavras para descrever aquele dia. Foi mais do que eu esperava. E aí a gente também conseguiu fazer a viagem, a gente tanto sonhava, que eu sonhei há anos atrás, há mais de 10 anos atrás, quase 10 anos atrás. E, gente, cada detalhe foi preparado por Deus. Cada detalhe foi escrito. E é isso que eu quero trazer ao seu coração. Quero lembrar, né, para você que pode estar se perdendo a esperança, pode estar desanimado, pode estar vendo que esse ano parece que tudo morreu, que não tem mais jeito. Que lá na frente Deus já escreveu seu futuro. Que lá na frente Deus já preparou. Que Ele, nesse momento, pode estar te preparando para viver aquele momento que Ele já preparou. Ele já escreveu a sua história. Já escreveu o seu futuro. E aquele sonho que hoje você acha que é impossível, lá na frente você vai vivenciar e você vai lembrar que o que era um sonho antes, você vai vivenciar como uma linda realidade. Não desista. E assim, eu sei que muitas vezes é complicado, né? Porque a gente chama por Deus, pergunta a Deus e ele fica calado, mas assim, toda vez que Deus está calado, Ele está trabalhando em silêncio. Ele não está calado, Ele está trabalhando em silêncio. Então assim, só entregue o seu sonho, só entregue o seu desejo a Deus e deixe que Ele seja Deus e faça no tempo dele, da forma dele, porque sempre vai ser a melhor alternativa. Com certeza. Deus sempre vai fazer a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. Você viu que ela lá atrás falou que ela pediu um marido em um perfil e eu vim, segundo ela, né, com coisas que ela nem sabia que ela queria. Exatamente. Porque a gente acha que a gente se conhece, mas não nos conhecemos totalmente. Agora, Deus que nos fez, nos conhece totalmente. Então, é isso. Entregue a Deus os seus sonhos, os seus desejos e deixe que Ele faça, deixe que Ele haja. Porque Ele sabe o que a gente precisa, quais são as necessidades e o que realmente vai nos fazer bem, né? E uma das coisas que a gente queria muito, a gente orava muito, é que a gente terminasse esse nosso casamento, nossa lua de mel, e entrasse na vida de casados sem dívidas. Porque já estava numa situação assim, que a gente queria renovar. E de fato Deus fez assim. Então, nossa vida de casados, fizemos nosso casamento, nossa viagem, voltamos e não tivemos um centavo de dívidas. Conseguiu fazer tudo sem ficar pagando trocentas parcelas de viagem. Até a data da nossa viagem a gente já tinha pago nossa viagem toda. Nosso casamento também já tínhamos pago tudo. Então assim, foi algum auxílio de algumas pessoas, algumas coisas nesse meio tempo aconteceram. Eu consegui um emprego nesse meio tempo, né? Então assim, Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Ele vai dar jeito, Ele vai dar jeito em tudo. Então não se preocupe. Como minha avó diz, né? Eu falo direto com o pai dela isso. E minha avó diz, quando Deus tira os dentes, Ele enlarguece a garganta, né? É uma coisa um pouco engraçada, mas é verdade. Então assim, entrega a Deus e deixa Ele dar o jeito dele. Ele vai saber a melhor forma. Se não tiver porta, não se preocupe, Ele vai abrir uma janela. Mas o jeito vai acontecer. O seu sonho vai se realizar. Você só precisa entregar a Ele e confiar. Amém. Né? Então, isso vai acontecer. Eu não sei qual é o desejo do seu coração que está vendo o vídeo, né? Se é um carro, se é uma casa, se é uma família. Não sei se é uma faculdade, se é uma viagem para o exterior. Não sei qual é o seu desejo. Mas Deus,
ele vai realizar. Amém. Só precisa entregar e não só entregar, confiar também. Realmente. Então, pessoal, espero que tenham gostado e que tenha edificado o coração de vocês, consolidado de fato, porque há muito tempo Deus tem fervilhado em meu coração para a gente compartilhar nossa história, porque eu sabia ele sabia que tinha pessoas que precisavam ouvir, precisavam dessa palavra de esperança para renovar de fato a fé e saber que vai alcançar a bênção tão esperada, tão sonhada, tão desejada. Confia e espera que vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui embaixo, compartilha com aquela pessoa especial que precisa renovar a esperança, até no amor, quem sabe, né, amor? E fica aqui porque a gente vai compartilhar outros vídeos também, tá certo? Obrigada pela companhia, amor, obrigada por estar aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.